Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para o Canguru Talks de hoje. Eu sou Ivana Moreira, sou fundadora da Canguru, uma plataforma de conteúdo para pais. Nosso propósito é desenvolver os pais para fortalecer os filhos. Nosso propósito é ajudar os pais a construírem ambientes mais harmoniosos em família e, com isso, construir aí, formar adultos do futuro emocionalmente mais saudáveis. A gente sempre fala aqui que a gente não muda o mundo para os nossos filhos. Se a gente fizer filhos melhores para o mundo, naturalmente a sociedade vai funcionar melhor. A gente já recebeu aqui nas quartas-feiras profissionais incríveis, especialistas falando aí sobre diferentes temas, mas eu preciso confessar que hoje eu estou emocionadíssima de receber o Hugo Monteiro Ferreira, esse professor pesquisador que está dando o que falar por aí. A pesquisa dele é uma coisa de uma profundidade, assim, de uma importância e de uma relevância nesse momento. Eu tenho recebido muitas mensagens de grupos de mães me falando: você já conhece o trabalho, você já leu Geração do Quarto, a gente precisa conversar com o Hugo. Então, assim, eu estou honradíssima de ter a presença do Hugo com a gente aqui. Muito obrigada, Hugo, por aceitar o nosso convite, por nessa sua agenda apertada aí, com tantas demandas, com tanta gente querendo te ouvir, se aceitar o convite de estar com a gente nessa noite, porque eu não tenho a menor dúvida da importância que é a gente discutir essa adolescência nos dias de hoje, quem é essa geração do quarto, o que está acontecendo. Eu sou mãe de dois meninos que estão na geração do quarto, e a minha preocupação aqui no dia de hoje é como jornalista que cobre parentalidade, que quer contribuir com conteúdo para os pais, mas é também como mãe, que está muito assustada com tudo que está acontecendo. Então, assim, querido, muito obrigado por estar aqui com a gente essa noite. O tempo agora é com você. As pessoas, por favor, podem escrever, fazer perguntas no chat. Eu vou estar acompanhando o tempo inteiro. Depois da apresentação do Hugo, a gente tem aí um tempo para um bate-papo. Hugo, muito bem-vindo e obrigada por estar aqui. Ivana, muito obrigado pelo convite. A você e a Verônica. É uma alegria poder partilhar com vocês essa discussão que eu tenho enfrentado, tenho debatido, tenho trazido nos meus estudos, nas minhas pesquisas. E eu espero que a internet colabore conosco, que seja tudo fluido e que a gente possa construir em conjunto essa discussão que me parece muito relevante aos olhos de todas as pessoas que se preocupam com crianças e adolescentes, né? Então, é uma alegria para mim. Eu vou pedir licença para apresentar uns slides e eu espero que também dê tudo certinho. E como, na medida em que eu vou apresentar os slides, eu não consigo visualizar outra tela, eu vou perguntar só se está tudo bem e eu peço a vocês para me darem um ok, me darem um retorno, tá bom? Vocês me escutam direitinho, me veem direitinho, tá tudo legal? Então tá bom, então vamos lá. Vamos apresentar aqui os slides para ajudar nessa discussão. Olha, cadê meus slides? Estão aqui, deixa eu só ver aqui. Eles estão aqui direitinho. Estão aqui sim. Deixa eu pôr no início. Me digam se está tudo direitinho, tá? Só para eu poder. Conseguem ver? Tá tudo ok? Tá? Então, pessoal, vamos começar a reflexão sobre a geração do quarto. Eu preparei esse material não é inédito, tá certo? Eu já o apresentei na Universidade do Minho, muito recentemente, quando eu concluí o meu pós-doutoramento em estudos da criança. A temática da criança e do adolescente é uma temática que faz parte da minha vida, faz parte da minha construção identitária, faz parte do meu processo de pesquisador, do meu processo de escritor de ficção, do meu processo de professor. Então, eu sou atravessado pelas discussões relacionadas a crianças e adolescentes, e mais precisamente sobre as discussões relacionadas
ao adoecimento psíquico de crianças e adolescentes, tá certo? Então, o tema que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, que nós vamos discutir, conversar a respeito, é resultado de uma pesquisa que eu fiz e que se transformou em livro. O título do livro é exatamente o título da palestra, A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Então, meu nome é Hugo Monteiro Ferreira, eu sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, vinculado ao Departamento de Educação. Nesta mesma universidade, eu coordeno o Núcleo do Cuidado Humano, que é um setor preocupado com a prevenção ao adoecimento psíquico, e também, nesta mesma universidade, eu lidero um grupo de pesquisa que trabalha com transdisciplinaridade, com infância e com juventude. No meu livro, eu discuto o que é a geração do quarto, né? A geração do quarto é um conceito, é menos do que um segmento populacional. Então, quando eu pensei na construção da pesquisa, não é? Como foi que ela chegou para mim? Ela chegou para mim a partir dos próprios pais, das próprias mães, em muitas palestras que eu fiz ao longo do ano de 2015, 2016, eu ouvi muito por parte dos pais e das mães a pergunta que era a seguinte: Hugo, o que é que eu faço com o meu filho que não sai do quarto? Quando ele está em casa, ele vive fortemente dentro do quarto e ele usa muito a internet. Essa era uma pergunta de mães, era uma pergunta de pais, e era uma pergunta que me trazia para um lugar que eu ainda não tinha ido, que era exatamente começar a perceber que, de fato, os jovens, os adolescentes, as crianças estavam vivenciando, quando em casa, uma experiência de muita distância do grupo familiar e muito próximo do uso das redes sociais digitais. Então, essa pergunta que me foi feita pelas mães, pelos pais, ao longo das minhas palestras, conferências, cursos que eu ministro durante muito tempo, que já faz muito tempo da minha vida que eu vou por esse caminho, os pais e as mães vieram me perguntar essa era a pergunta central, não é? E eu não tinha resposta para essa pergunta, porque, na verdade, eu nunca tinha me feito essa pergunta. Eu tenho uma filha, mas a minha filha não tinha tido essa experiência, ela não tinha tido a experiência digamos assim, da verticalização e da imersão no quarto, né? Então, eu passei a olhar para isso a partir das perguntas de pais e mães aqui no Brasil e de pais e mães também em Portugal. Não é? Em Portugal também essas perguntas me ocorriam muito, quer dizer, o que eu faço, quais são as orientações que você pode trazer para mim, porque meus filhos estão vivendo essa experiência. Diante dessas perguntas, eu comecei a me inquietar e então entendi que eu deveria avançar e perguntar para quem era de direito, ou seja, quem poderia melhor dar a resposta que eu queria sobre a sua experiência dentro do quarto. E eu entendo desde todo sempre que trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, é, antes de mais nada, ouvir crianças, ouvir adolescentes. Eu não posso tratar dessa temática sem envolver crianças e adolescentes. Então, eu fui perguntar às crianças e aos adolescentes o que é que eles faziam dentro do quarto. E por isso que surge a pesquisa, e por isso que surge o livro, e por isso que surge o conceito. Para elaborar o conceito, eu me baseei num sociólogo que se chama Karl Mann-Ryan. O Mann-Ryan estudou bastante o conceito de geração, e eu trouxe para a minha pesquisa esse conceito que me diz que geração ela não é necessariamente ou exclusivamente biológica. A geração, o conceito de geração, tem uma relação muito grande com questões intergeracionais, transgeracionais, e o conceito de geração também envolve aspectos da cultura, aspectos sociais, aspectos históricos, aspectos éticos, aspectos estéticos. Então, eu trouxe para o meu livro a ideia de geração não tão dimensionada
pela cronologia, mas muito dimensionada por um outro conceito que o Mahayana desenvolve, que se chama entelequia, e esse conceito ele se baseia nas discussões e nas reflexões da filosofia do Aristóteles. A entelequia é um ponto de convergência que une as gerações, é aquilo que faz com que pessoas de idades diferentes se unam em torno de um sentido. Então, o conceito de geração do quarto também é atravessado pelo conceito de inteléquia. Não é só o grupo etário, é o grupo etário, mas é o grupo etário também envolto em reflexões de sentido. Então, esse é um ponto central quando eu discuto o conceito de geração e quando eu discuto o conceito de geração do quarto, eu tento explicar que não é só a criança e o adolescente que estão no quarto. A própria família dessa criança e desse adolescente também está dentro do quarto. Ela vive um procedimento de isolamento muito grande e ela tem uma dificuldade de interlocução muito grande. Então, quando eu digo geração do quarto, eu digo que tenho crianças e adolescentes, mas eu também sei que essas crianças, esses adolescentes e essas adolescentes estão interrelacionados com um contexto familiar, um contexto escolar, um contexto social, geográfico, bastante desafiador e bastante propenso a desenvolver estruturas violentas, né? Então, é menos que um segmento populacional e mais um conceito. Para definir em termos de pesquisa, eu tento estabelecer um recorte cronológico. Eu digo que as crianças, os adolescentes e jovens nascidos ao final do século XX, envolvidos com bullying e ou cyberbullying, com comportamentos autodestrutivos e com sintomatologias psicopatológicas. Então, como é que eu consigo desenhar o perfil da geração do quarto? Não é? A geração do quarto são meninos e meninas que nasceram ali no final da década de 90, atravessaram as primeiras décadas do século 21, experienciando o bullying e ou cyberbullying, portanto, experienciando a violência, essa violência que pode também ser manifestada dentro da própria casa, como, por exemplo, a violência sexual, a violência física, a violência psicológica, a violência simbólica. Eles têm comportamentos autodestrutivos, mais nominadamente autolesão sem intenção suicida, ideação suicida, tentativa de suicídio, e eles e elas têm sintomatologias psicopatológicas. É possível identificar transtornos obsessivos compulsivos, o famoso TOC. É possível diagnosticar transtornos alimentares, mas majoritariamente anorexia e bulimia. É possível também identificar transtornos depressivos, transtornos como, por exemplo, transtornos de ansiedade geral. É possível identificar síndrome do pânico, é possível identificar distúrbio do sono, é possível identificar medo, um medo patológico. Então, há uma sintomatologia de adoecimento mental muito presente na geração do quarto, não é? A geração do quarto, ela tem a experiência da autodestruição, ela vai realmente no processo de autodestruição, mas, ao mesmo tempo, também ela tem a experiência da sintomatologia psicopatológica, ela viveu a experiência da violência, do bullying, do cyberbullying, ou da violência física, da violência sexual, de qualquer tipo de abuso, e ela tem uma outra característica, que é o uso excessivo das redes sociais digitais, que eu vou avançar. Então, no ano de 2016, não é, como eu disse, eu tive vários depoimentos de famílias, escolas que me chamavam para fazer palestras, e todas elas, não é, me faziam perguntas sobre a questão da geração do quarto. Entre 2017 e 2018, eu criei uma metodologia de investigação porque eu quis perguntar para essas crianças e para esses adolescentes, entre 11 e 18 anos, o que é que acontecia com eles, e na metodologia eu criei um questionário. Esse questionário ele foi fundamentado
nos meus estudos, nas minhas pesquisas, fundamentado em anos de discussão sobre criança, adolescência e sofrimento psíquico, e esse questionário foi aplicado em 5 capitais brasileiras, 2 capitais do Sudeste, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 3 capitais do Nordeste, Recife, Natal e Maceió. Para aplicar o questionário, eu fiz uso das escolas, portanto, meus colegas e as minhas colegas da educação básica me ajudaram a aplicar o questionário, e eu alcancei com esse questionário um número de 3.115 respostas, 3.115 pessoas me responderam, entre 11 e 18 anos, nessas 5 capitais brasileiras, sobre as quais eu falei, e que foram escolhidas porque elas estavam envoltas em questões afetivas minhas, né? Recife, onde eu moro, Natal, onde eu fiz meu doutorado, Maceió, eu fui professor da Universidade Federal de Alagoas, Belo Horizonte é o meu segundo canto no Brasil, e Rio de Janeiro é uma capital que eu amo, sempre adere ao meu discurso, sempre teve relação comigo, então eu tenho uma vivência, uma experiência nesses lugares, inclusive na rede pública e rede privada de ensino, no sentido de ser pesquisador, de ser consultor, de ter orientado os trabalhos dessas redes. Então, por essa razão, eu fiz a escolha dessas 5 cidades. E o resultado da primeira etapa da minha investigação, ou seja, o resultado que me veio por meio do questionário, foi assustador. Não é? Foi assustador porque eu vi que 75% daquelas pessoas que me respondiam tinham problemas de saúde mental. E desses 75%, eu extraía um número de 238 pessoas que estavam naquele perfil de ter sofrido bullying ou cyberbullying, ter cometido autodestruição, autolesão sem intenção suicida, ter ideação suicida, tentativa de suicídio mais de uma vez, ter sintomas psicopatológicos, ainda que não diagnosticados, mas com sintomatologias. Então, aquele grupo de 3.115, 75% me demonstravam adoecimento mental evidente, explícito. E 25% a mim parecia também, pelas respostas, pela envergadura da densidade das respostas, que caminhavam para uma dificuldade, para um processo muito explícito de comportamento autodestrutivo, não necessariamente dentro das psicopatologias. Então, eu tinha um percentual muito assustador, eu tinha um número inteiro muito assustador e um percentual também muito assustador. E, a partir daí, eu decidi ir para campo, sair do questionário online e ir para entrevistas semi-estruturadas. Então, eu fui para essas 5 capitais, já com recorte das 238 pessoas, e fui entrevistá-las, fui ouvi-las, né, com a autorização dos cuidadores, das cuidadoras, porque eram todas menor, mas fui ouvi-las. E essa escuta me trouxe um perfil fechado mesmo do que seria a geração do quarto. Então, eu identifico 6 características, não é, do que eu poderia dizer que essas 238 pessoas me trouxeram. Um primeiro seria o envolvimento com bullying e cyberbullying, eu já tinha isso em mente. Um processo de autolesão sem intenção suicida, um segundo. Tentativa de suicídio mais de uma vez. Quando estavam em casa, passavam mais de 6 horas dentro do quarto. Quer dizer, quando essas pessoas estavam em casa, elas passavam mais de 6 horas dentro dos seus quartos. Elas mantinham um extremo isolamento, sem diálogo com a família, e usavam excessivamente as redes sociais digitais. Então, depois que eu entrevistei essas pessoas, eu decidi fazer rodas de discussão para poder chegar mais profundamente até elas. Então, foram 3 técnicas de pesquisa que envolveram esse processo de investigação que me gerou uma construção de dados bastante significativa, e essa construção de dados, parte dela está no meu livro A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. E eu, então, fiz, depois das rodas de conversa, eu, então, passei para um segundo procedimento, que foi o procedimento de analisar os resultados. Quer dizer, eu queria analisar os resultados e saber, depois da análise, como é que eu ia publicizar os resultados, né? Então, essa foi uma questão que me ocorreu. Desde o início que eu
tinha em mente, diante da envergadura, da preocupação que os resultados me trouxeram, que eu queria que isso chegasse para os pais e para as mães. Eu queria que chegasse primeiramente para dentro de casa. Porque eu havia entendido que a geração do quarto ela é forjada dentro de casa. A matriz, o germe, a base, a etiologia dessa geração é dentro de casa. Essa geração ela pode ser mantida, ela pode até ser, digamos assim, até intensificada em outros organismos sociais. Mas, sem dúvida nenhuma, a família, me parece, que é o grande organismo que gera a geração. Então, eu precisava que esse livro chegasse para as famílias, que ele fosse lido pelas pessoas, sobretudo as pessoas mais leigas. Portanto, eu tinha decidido que ele não seria um livro para especialistas necessariamente. Embora, para minha surpresa, esse livro tenha sido lido por vários e vários especialistas no Brasil todo e fora do Brasil, e tem sido acolhido por muitos psiquiatras, muitos psicólogos, muitos assistentes sociais, psicopedagogos, psicopedagogas, terapeutas, psicoterapeutas, educadoras parentais, quer dizer, tem sido um livro que tem ido para muitos grupos e me parece que acolhido, não é? E eu tentei fazer um livro que tivesse uma linguagem de ensaio, não é? Fosse um livro consistente, coerente, mas que não fosse um livro hermético, aprontado para as prateleiras da academia. Eu queria que fosse mesmo um livro que ganhasse o mundo. Então, esse foi um objetivo meu. Então, os resultados analisados demonstraram que no Brasil estávamos diante de um fenômeno. Crianças e adolescentes, na sua maioria de classe média, classe média alta e rica, filhas, na sua maioria, de médicos, juízes, empresários, profissionais liberais e profissionais públicos de alto escalão, se diziam sozinhas, tristes, sem vontade de viver, com medo de falar o que sentiam, apavoradas com a violência do bullying e do cyberbullying, com vontade de matar quem as fazia sofrer. Essas são falas recortadas do meu material de análise, quer dizer, do meu material de coleta e de análise. Então, eu também entrevistei crianças que estavam em classes economicamente mais vulneráveis, não é? Eu explico no meu livro o que é que eu chamo de quarto. O quarto é uma metáfora. Você pode estar dentro do quarto sem necessariamente ter um quarto, isso também é possível. Eu enfrento essa discussão e eu sei que havia crianças e adolescentes que responderam o questionário, que tinham vulnerabilidade econômica e social. No entanto, também havia uma presença maciça de pessoas da classe média, classe média alta e ricas. Quer dizer, essas pessoas que o tempo todo discursaram, dizendo que estava tudo resolvido, que os aportes econômicos eram suficientes para poder garantir uma vida saudável para crianças e adolescentes, essas pessoas, no meu livro, elas são colocadas em causa. Quer dizer, as famílias ricas não garantem a saúde mental de meninos e meninas, né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente consegue enfrentar também no livro. O fenômeno da geração do quarto não é exclusivo do Brasil. Países como o Japão já apontavam a existência de pessoas que vivem isoladas do mundo, dentro dos quartos, são os diagnosticados com hikikomori. Na Itália, há uma associação que trata do mesmo fenômeno. Então, quando eu comecei a investigar o conceito, eu descobri que no Japão nós já tínhamos pessoas que viviam isoladas dentro do quarto. No Japão, é considerada uma doença, está no DMS-5 japonês e há, portanto, prescrição, orientação médica, acompanhamento, muitas vezes com medicação, para as pessoas que vivem intensamente dentro do quarto. A diferença é que o conceito que eu trouxe para o Brasil, que eu construí, esse conceito, ele está recortado entre crianças e adolescentes. E o fenômeno do hikikomori, no Japão, ele se dá também com jovens e com adultos. Então, essa é uma questão central. Mas a saúde mental de crianças e adolescentes no mundo todo tem sido uma preocupação dos organismos multilaterais. Leia-se entre os organismos multilaterais, leiam-se ONU, Unesco, Unicef, OCDE, Banco Mundial, FMI, várias instituições que trabalham
práticas de sociedade civil organizada, várias instituições que estão atreladas a grupos acadêmicos, grupos pedagógicos, grupos da saúde mental. Então, há uma preocupação muito grande, porque os índices de saúde, de adoecimento na infância e na adolescência, nos últimos 20 anos, tem sempre crescido. Quer dizer, as crianças e os adolescentes, eles têm sido efetivamente um segmento populacional em que a saúde mental se mostra vulnerável. Como ler a minha pesquisa, não é? Que é essa questão que eu falei agora há pouco. A minha pesquisa ela tem que ela é lida inicialmente através do livro, né? O livro, como eu falei, foi estrategicamente escrito para alcançar famílias, escolas, terapeutas, psicoterapeutas, mas ele também pode ser lido por crianças na terceira infância, ali no finalzinho da terceira infância, da chamada terceira infância, crianças com 11 anos de idade, a partir dos 11 anos de idade, adolescentes. Eu fiz um livro tem 123 depoimentos no meu livro. Esses 123 depoimentos, eles foram tirados do questionário, das entrevistas e das rodas de discussão. E a linguagem que eu apresento no livro é mesmo para trazer para esse público que vivencia essa experiência uma mensagem que é a seguinte: olha, você não está só, junto com você tem um grupo grande de gente, e, portanto, se você se sentir muito enfraquecido, muito fragilizado, com muito medo, com muita dificuldade, peça ajuda, porque tem um monte de gente também, como você, que estava assim e pediu ajuda. Então, eu quero muito que esse livro também seja lido por adolescentes, por jovens, que as escolas leiam. Acho que as escolas têm um papel muito grande nessa discussão. Então, é um livro que o título, né, é homônimo dessa palestra. Então, está aí o livro, A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Ele foi publicado pela editora Record e ele tem 154 páginas, como eu disse, né? Ele está com uma linguagem que foi produzida com a intenção de alcançar um público que pudesse debater, discutir, e eu tenho tido, assim, muitas experiências legais desde que eu lancei o livro. O livro foi lançado em 7 de abril de 2022, eu ainda estava na Europa, e eu lancei, assim, por meio da modalidade à distância, no programa Sempre um Papo, do meu querido amigo Afonso Borges, e no primeiro dia, assim, no lançamento, né, no primeiro lançamento, o livro já ocupava os primeiros lugares no site da Amazon, e de lá para cá esse livro já entrou na terceira edição. Eu espero que ele entre na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava. Eu espero que ele seja lido por muita gente e que ele seja divulgado e difundido por muita gente. Eu tive, então, um apoio muito grande da imprensa, um apoio muito grande das educadoras parentais. Eu conversava com o Ivan e dizia assim, como as mulheres assim são importantes para mim na difusão da temática que eu trabalho com o livro, como as educadoras parentais são importantes e como é que a gente tem enfrentado essa discussão em conjunto. Então, às vezes as pessoas me perguntam as coisas pelo Instagram e eu respondo, e as pessoas me dizem, ai meu Deus, você respondeu? Ai, que coisa, eu imaginei que você não responderia. E eu digo, olha, mas eu respondo só não respondo quando eu não consigo, mas eu realmente respondo, e eu sou muito grato quando, por exemplo, de repente o livro está sendo lido no Japão. Outro dia uma pessoa me disse que o livro está sendo difundido nos Estados Unidos, ele não foi traduzido ainda. Outro dia alguém me disse que levou o livro para a Suécia. Outro dia alguém me disse que levou o livro para a Venezuela. Outro dia alguém me disse que levou o livro para a Colômbia, estava na Argentina. E que legal, não é? Que legal isso, que bom. E como eu fico feliz de poder perceber essa discussão. Então, naquilo que eu posso, dentro dos meus limites, né, limites de tempo, limites de agenda, eu tenho tentado atender a todos os convites que eu posso para difundir o Geração do Quarto. Ele está dividido em 11 capítulos. O primeiro capítulo é chamado Uma Tentativa de Ajudar, o segundo capítulo, A Geração do Quarto, o terceiro capítulo, A Família, o quarto capítulo se chama O Quarto, o quinto, A Escola, o sexto, A Geração, Gravidez, AIDS, Abuso de Álcool, o sexto,
o sétimo, os ídolos, o oitavo, o corpo e a mente, o nono, as relações humanas, o décimo, a geração do quarto nos ensina a amar, e o 11º, as emoções da geração do quarto. Né? Então, esses são os capítulos que constituem o meu livro, e eu vou falar um pouquinho, vou avançar para poder comentar um pouquinho. Mas aí eu tirei alguns recortes do que está lá dito, né? Está lá dito coisas do tipo assim, né? O que que os jovens me disseram? O que é que os adolescentes me disseram? Primeiro, quando perguntados o que era viver no quarto, as respostas. De boa, passo muito tempo da minha vida no quarto, tá ligado? É um canto só meu. No quarto já fiz de tudo. Também já pensei em fazer besteira, tá ligado? L, 14 anos, Recife. Fazer besteira é uma metáfora para dizer já pensei em me matar. Já pensei em matar. Fico mais tempo do que no resto da casa. Saio para comer, saca? Tem dia que nem para comer ninguém me pergunta nada. Só ficaram mais preocupados, minha mãe e meu pai, quando a professora falou que me cortei. É outra questão importante. Por que eu estou no quarto? Eu estou no quarto primeiro porque é meu canto. É um canto que eu sinto que eu posso me isolar e viver minha experiência de dor e sofrimento. É um canto que ninguém tem acesso ou não acessa com facilidade. É um canto só meu, como ele me disse. E depois há uma frequente fala dos adolescentes e dizem: olha, eu não sou olhado dentro de casa. Só começam a me ver quando eu começo a apresentar algum tipo de situação que não estão esperando. Entre elas, por exemplo, quando eu começo a sofrer e a sofrer de forma evidente, como no caso de C em Belo Horizonte, que diz assim: só começaram a se preocupar mais um pouco comigo quando eu me cortei. Eu digo no meu livro: sob nossos olhos, diante de nossas faces, com a nossa anuência, nossos meninos e meninas não se sentem confortáveis em nos falar sobre seus sonhos, seus medos, suas crenças, seus valores e suas ideias. Preferem as conexões com as redes digitais, espaço e tempo onde cabe tudo e no qual é possível fazer várias atividades sem que outras deixem de ser feitas. É no dizer de André Lemos, no seu livro Cybercultura, uma geração tecner, isto é, uma geração que experimenta técnica, a tecnologia, na sua vida mais cotidiana e íntima. São meninos e meninas educados, de modo geral, pela regência dos aparelhos eletroeletrônicos, das imagens produzidas instantaneamente, das falas reproduzidas, das memórias gravadas nas nuvens, a época dos nudes, dos relacionamentos afetivos e eróticos por meio dos equipamentos. A geração do quarto é rápida, a geração do quarto é intensa, a geração do quarto é densa, a geração do quarto é atravessada pela internet. A geração do quarto tem a sua psicogênese atravessada pela internet. Não se pode falar de subjetividade ou de intersubjetividade da geração do quarto sem se falar de internet, sem se falar do que se pode chamar de uma adolecrã, ou seja, uma adolescente que vive constantemente nas telas, de uma criança que vive constantemente nas telas. As telas passam a ser elementos importantíssimos de serem entendidos pelos pais e pelas mães. As mães e os pais precisam entender o que é cybercultura, o que é metaverso, o que é universo virtual, o que é deep web, o que são redes sociais digitais, o que significa algoritmo, o que significa TikToker, o que significa Instagram, o que é isso na vida do seu filho, da sua filha. A escola precisa olhar para isso. Vivemos uma sociedade de meninos e meninas que foram atravessados pelos equipamentos. Então, nós não podemos ignorar os equipamentos. Nós não podemos ignorar que esses equipamentos foram colocados na mão de nossos filhos,
e de nossas filhas por nós mesmos e por nós mesmas. Fomos nós quem colocamos. E fomos nós quem, de certa forma, criamos estratégias de como trabalhar a educação deles e delas usando esses equipamentos. Então, precisamos entender esses equipamentos, como é que eles entram nos nossos processos educativos. A escola de mesmo modo, né? Então, essa geração que está no quarto, que anuncia o sofrimento dentro do quarto, é uma geração de busca pelo eletrônico. De boa, posso conhecer 3 pessoas ao mesmo tempo. Ninguém sabe de ninguém. E depois fico aqui, fico ali e escolho. Posso escolher em quem mais me tocar, tá ligado? Ou seja, pelo mundo digital, eu posso ser coisas que eu não sou no mundo real, no mundo físico, né? Real não, porque o digital também é real, mas no mundo físico, né? Pelo mundo virtual eu posso fazer coisas que eu não faço no mundo real, no mundo físico, né? Eu novamente dizendo no mundo real, mas no mundo físico, né? Eu posso criar perfis fakes, eu posso comentar coisas sobre os outros, eu posso timidamente me esconder, mas aparecer de outro modo. Eu posso criar uma segunda vida, que não é a minha vida física, é uma outra vida, uma vida virtual, uma second life, não é? Eu posso mesmo criar um avatar. Então, é provável que essa geração goste muito de viver essa experiência do mundo virtual. Não me arrisco muito na vida física, tá ligado? Prefiro ficar aqui. Aqui também. Aqui ninguém sabe meu nome, nem minha idade, meu gosto. Tipo, aqui eu me escondo do mundo. Quer dizer, eu não preciso me mostrar como eu sou para o mundo, em alguns aspectos, e posso usar um mundo que se abre com a minha porta do quarto fechada. O diálogo é uma ponte que conduz o ser humano ao campo das adesões. E o que é a adesão? É ser capaz de ouvir quem me fala, ainda que eu discorde do que me é dito. Ainda que o que me é dito seja diferente do que eu penso, do que sinto, mas eu respeito quem diz. Eu me ponho a ouvir. Eu tenho adesão e não excluo a interlocução. Seria outra expressão, uma espécie de campo das empatias, de tentar compreender como pensa e como sente o outro que não somos. Se dentro de uma casa não existe diálogo, obviamente que os habitantes daquele lar vão tentar encontrar conversas em outros espaços. As crianças, os adolescentes me disseram muito que dentro das casas não há diálogo. O que é que eles chamam de diálogo? Eles chamam de diálogo mesmo na discordância, a adesão às possíveis ideias. Eles dizem que há uma tentativa constante de silenciá-los e de silenciá-las, ou de permitir a fala, mas a fala não ser verdadeiramente respeitada. Então, eles me disseram que não há esse movimento. E nesse movimento eu chamo a atenção dos pais e das mães para o processo de adesão. É preciso aderir, e para aderir eu preciso ouvir. E para ouvir eu preciso ter efetivamente um respeito profundo por quem fala. Então, é preciso trazer a fala para dentro de casa, mas essa fala precisa ser de fato ouvida. Porque ela tem vindo pela geração do quarto, só que ela tem vindo através do sofrimento. A geração do quarto não deixa de falar mesmo silenciada, mas quando ela fala silenciada, ela fala através do sofrimento. Ela fala por meio do corpo quando se corta, ela fala por meio do corpo quando se machuca, ela fala por meio do corpo quando tem questões psicossomáticas, ela fala por meio do corpo quando começa a ter psicopatologias que se expressam através da sua corporeidade. A geração do quarto não silencia o que sente, ela manifesta o que sente e nem sempre manifesta por meio da palavra verbal. Na minha casa todo mundo tem psiquiatra e meu pai ele precisa muito, minha madrasta também, eu preciso também. De boa, é tudo noiado, é uma consciência que a geração do quarto tem. Ela tem uma consciência da saúde mental, ela tem uma consciência da importância de se discutir a doença mental, por isso que ela expressa mais a dor, ela expressa mais a agonia, ela expressa mais o desespero, ela expressa mais a inquietação, ela faz o que nós não fazíamos, ela faz o que gerações anteriores não fizeram, ela não se envergonha de dizer sobre suas questões emocionais. Então ela assume claramente tudo noiado.
E ela deflagra e denuncia que as gerações anteriores nunca tiveram bem das pernas. Nós, pais, nunca tivemos com as nossas pernas completamente equilibradas. É uma falsa alegação de que essa geração é fracassada, de que a geração do quarto é mais frágil do que nós fomos. É uma falsa alegação. Nós também não somos fortes, mas nós escondíamos com muito mais presteza, com muito mais habilidade, com muito mais capacidade de dissimulação. Jung diria que nós criamos uma persona muito mais explícita para não sermos atingidos e atingidas pela crítica severa de quem tem doença mental, né? Ou seja, quem tem doença mental sempre foi criticado e condenado nessa sociedade de higienismo social por meio de muitas estratégias que foram usadas para condenar quem tinha doença mental. A geração do quarto não, ela explicita isso, né? Veja o que eu vi. Comecei com os cortes aos 12 anos de idade, tá ligado? E já fiquei nessa onda várias vezes. Eu comecei, mas é que meu pai e minha mãe são muito agressivos. E eu acho que a minha mãe é bipolar. Meu pai toma remédio para dormir, bebe e toma remédio. Veja, a geração do quarto, ela cresceu vendo os aportes medicamentosos dentro de casa. Ela cresceu vendo esse movimento dentro das casas, né? Os ansiolíticos para dormir, as tentativas extremas de controle, de autocontrole, de gestão, de gerenciamento de emoção. A geração do quarto viu isso tudo dentro de casa. Então, ela é uma geração que fala sobre isso. Ela diz sobre essas coisas, e eu acho que esse é um ponto positivo dessa geração. É muito importante que pais, mães, gestores, professores se unam em torno da proteção das crianças e dos adolescentes que estudam e que frequentam cotidianamente a escola. Não se deve mais acreditar, infelizmente essa crença é alimentada pelo mercado de trabalho, que a escola deve exclusivamente preparar as crianças e adolescentes para competirem ou ocuparem postos de trabalho. Ou seja, além de você ter uma família anunciada pela geração do quarto, atormentada pela doença mental, você tem uma escola que muitas vezes ela vai num bojo que ela se esforça para ser uma escola contra a criança, contra o adolescente. Ela tenta o tempo todo preparar a criança e preparar o adolescente para uma espécie de mercado de trabalho, mas ela ignora, na maioria das vezes, que a criança e o adolescente, eles estão ali à procura de orientação e de cuidado, para crescerem no sentido intelectual, para crescerem no sentido afetual, para crescerem no sentido ético. A criança e o adolescente confiam muito na escola. A escola é um organismo social muito frequentado pelas crianças e pelos adolescentes. Ela precisa entrar em parceria com as famílias, mas ocorre que eu tenho famílias adoecidas e eu tenho escolas também adoecidas. E dentro dessas famílias e dentro dessas escolas eu tenho crianças e adolescentes que respiram esses adoecimentos. Então, você quer o que desses meninos e dessas meninas? O que é que queremos deles e delas? Você quer o quê? Tanta violência contra meninos e meninas, e você quer o quê? Tanta toxicidade contra meninos e meninas, e você quer o quê? Para onde esses meninos e essas meninas correm? Para onde? Quando eles não encontram refúgio nas famílias, quando eles não encontram refúgio nas escolas. Eles correm para dentro dos quartos. E onde eles vão buscar refúgio? Nas internets. As internets são o refúgio desses meninos e dessas meninas. Só que as internets nem sempre são saudáveis. E eu posso encontrar nas internets muita violência. E a violência forja a doença mental. Aqui ninguém... O primeiro, a escola é pela manhã e pela tarde, aí à tarde a gente faz tarefa, faz dever, e pela manhã a gente faz tarefa e faz dever. É pouco tempo para respirar, fico com dor de cabeça e às vezes quero pular o muro e sumir dali. É um inferno, diz B, 12 anos, em Maceió. Aqui ninguém liga para mim.
Se liga, às vezes até liga, mas é só para saber se eu vou passar de ano, se conseguir resolver a equação, se sei quando o país ficou independente, se a redação será bem feita, com boas palavras e bons sentidos. Eu assim, eu mesmo, não importa muito. Então, esses são os registros da voz desses meninos e dessas meninas. Eu fico perplexo como isso é dito assim, eles dizem isso assim, muito tranquilamente, mas eles dizem isso com muita esperança de que esse livro os ajude. Quer dizer, quando eu dizia, eu vou fazer isso um livro, e eles diziam, será que isso vai ajudar a gente? É evidente que não é minha intenção pôr a escola, ainda mais de forma generalista, no lugar de a culpada. Muita gente desavisada já atribui à escola uma série de problemas que nada tem a ver com ela. No entanto, não devemos ignorar o fato de que a geração do quarto, na sua grande maioria, frequenta assiduamente as salas de aula e, pelo que eu ouvi e lemos nas entrevistas com essas meninas e esses meninos, a escola não os ajuda, nem os ajudou no que diz respeito a não experimentarem um processo de adoecimento emocional. Não quero culpabilizar a escola, acho que a escola foi e sempre será uma grande invenção humana, mas eu acho que a escola precisa refletir sobre o que ela tem vivenciado. Ela vivencia crises de ansiedade entre os adolescentes, ela vivencia suicídio entre os adolescentes, ela vivencia indiscutivelmente o fenômeno do bullying e do cyberbullying, ela vivencia a experiência da autolesão sem intenção suicida como uma verdadeira epidemia. Em toda escola você vai encontrar alguém que se lesiona, então ela precisa olhar isso. Ela não pode olhar sozinha, ela não deve olhar sozinha, ela precisa urgentemente dialogar com a família. Eu curto as roupas que são usadas pelos MCs, aquelas camisas, aqueles bonés, gosto dos brincos e das bermudas bem folgadas e compridas, mas curto quando há uma questão social, tipo, como vamos cuidar do nosso planeta, tá ligado? Não me interesso muito pela grife da roupa ou do meu sapato, mas acho que vale se eu não compro uma roupa numa loja que tem problemas com a questão da escravidão, tipo o trabalho escravo, a falta de respeito com a pessoa trabalhadora. Quem me trouxe isso? A geração do quarto. A geração do quarto, ela é muito potente, sabe, minha gente? Ela é muito potente, a geração do quarto. Ela tem uma preocupação muito grande com as questões ecológicas, ela tem uma preocupação muito grande com o cuidado com o planeta. A geração do quarto, ela tem uma preocupação muito grande com as questões sociais, ela se engaja muito em trabalhos voluntários. A geração do quarto, ela é muito consciente do seu papel social, do seu papel cidadânico. Ela tem se preocupado muito com as questões políticas, basta ver que agora, para as eleições, no Brasil, para a presidência da República, para o Senado Federal, para a Assembleia Legislativa dos Estados, para a Câmara Federal, nós tivemos quase que 2 milhões, ou mais de 2 milhões e um pouquinho, de pessoas entre 16 e 18 anos que foram se inscrever para votarem, porque elas são facultativas, mas elas quiseram escolher. A geração do quarto tem na Greta Thunberg um exemplo de uma adolescente preocupada com as questões ecológicas, tem na Malala uma adolescente preocupada com o direito da mulher. A geração do quarto tem uma consciência muito grande sobre direitos, sobre seus próprios sentimentos. Ela tem uma preocupação muito grande sobre os deveres que ela poderia fazer e que muitas vezes ela não faz porque as injunções políticas não permitem. Ela tem uma preocupação com as questões ligadas ao enfrentamento ao preconceito, ao racismo, à misoginia, à homofobia, a transfobia. Ela compreende muito melhor as questões de gênero do que as gerações anteriores, ela compreende muito melhor as questões de orientação sexual do que as gerações anteriores. Então, a geração do quarto ela é muito potente, ela não é fracassada. Ela não pode ser vista como uma geração fracassada. Ela é uma geração, como eu digo no subtítulo do meu livro, que pode nos ensinar a amar. Não é? Eu digo, olha, a geração do quarto, ela pode nos ensinar a amar. E por que ela pode nos ensinar a amar? Porque ela pode nos dar caminhos novos para processos educativos novos.
A geração do quarto não se aliena diante de anúncios e propagandas. Sua capacidade de análise apurada em relação ao que consumir talvez tenha a ver com o fato de poder ter acesso a um número grande de oferta e poder fazer comparações de preço e qualidade. Nesse sentido, não é mesmo exclusivamente a grife que irá definir o comportamento de consumidor desses meninos e meninas, mas o compromisso da marca com algo mais profundo. A geração do quarto revisita o conceito de consumo. O grande pilar de um capitalismo selvagem é revisitado pela geração do quarto. Ela está muito preocupada em viajar, ela quer conhecer o mundo. A geração do quarto ela é uma geração, como diz o Michel Marfessoli, ela é uma geração beija-flor. Ela realmente não é uma geração de vinculação afetiva muito profunda, mas ela é uma geração de experiência. Daí a ideia do ficar. Ela quer experimentar antes de se vincular. É preciso conhecê-la para poder conversar com ela. Eu só consigo conhecê-la se eu gostar dela. Então eu proponho nessa noite aqui, nesse webinário, que vocês que me escutam, que cada vez mais intensifiquem o amor pela geração do quarto. Intensifiquem o amor pelos seus filhos e as suas filhas. O amor não implica a permissividade. O amor não implica a negação, nem o fechar de olhos, nem o passar a mão. O amor implica, sobretudo, a escuta. O amor implica, sobretudo, a disposição para viver em conjunto uma experiência de educação. Minha mãe me disse que quando ela era jovem, nos dias em que ela queria discordar do meu avô, mudava o modelo do cabelo, botava para trás e fazia um rabo de cavalo. Ela me disse que se sentia mais forte com aquele modelo de cabelo e não temia o jeito grosseiro do meu avô. Eu também faço um pouco isso. E eu lembro que quando cortei meu cabelo com a tesoura da minha casa e cortei a mim mesmo, queria dizer que queria mudar, queria sair daquela jaula que eles tinham me colocado por 3 anos. Só que eu acho que eles não perceberam. Eles, que eu falo, são os meus colegas. Colegas não. Os meus inimigos da escola. A geração do quarto tem vivido experiências muito doloridas com o bullying e o cyberbullying na escola. Os pares precisam aprender a viver em convivência, precisam aprender a viver respeitando autoridades. Os pares precisam viver em conjunto. Nós precisamos educar nossos filhos para respeitarem uns aos outros, para terem compaixão, amorosidade, empatia, para terem gratidão uns pelos outros. Nós não podemos alimentar discurso de ódio, nós não podemos alimentar discursos violentos. Nós precisamos alimentar, sobretudo, discursos de alteridade, discursos de compaixão, discursos de proteção, de colaboração e de crescimento coletivo. A geração do quarto não pode ameaçar a própria geração. A experiência de viver em sofrimento é muitas vezes uma experiência também de pares. Então fiquem atentos e atentas com quais pares seus filhos e suas filhas estão convivendo. É muito importante olhar para o lado, para ver com quem seu filho e sua filha dialoga, com quem seu filho e sua filha se envolve, como é a relação horizontal ou não entre pares. É muito importante que as mães, os pais estejam atentas e atentos às amizades, aos colegas, às colegas com os quais seus filhos e suas filhas convivem. Não deixem seus filhos e suas filhas viverem experiências de opressão. Não deixem seus filhos e suas filhas viverem experiências de violência. Se você sabe que eles estão passando por isso, imediatamente tente protegê-los e protegê-las. Imediatamente. É notório que os corpos dos meninos e das meninas materializam as suas dores e as suas inquietações. Muitos adolescentes e algumas crianças com os quais conversei ao longo de minha pesquisa me disseram que sentem que podem marcar seus corpos e que acreditam que essa é uma maneira solitária de não violentar ninguém. O corpo é o registro silencioso da violência pela qual passam e a qual experimentam. Os corpos da geração do quarto são como se fossem verdadeiros outdoors, onde é escrito o sofrimento. A geração do quarto se corta para mostrar uma dor interna. Eu pergunto, por que você corta o braço? Para aliviar uma dor que eu sinto dentro de mim que não passa.
A geração do quarto se tatua muito, usa muito piercing, hipertrofia os músculos. É preciso olhar para ela e olhar para essa maneira como ela se constitui no corpo, né? A geração do quarto é mesmo a geração do corpo. Meu filho pareceu para mim sempre um menino normal. Às vezes confesso que ele se mordia e eu e meu marido sempre achamos que era birra, teimosia, colocávamos de castigo. No dia em que ligaram para mim, eu estava no consultório, vi a chamada Escola de Lucas. Senti que algo tinha dado errado. Não lembro bem o que disseram, mas recordo que a coordenadora da escola me dizia algo, e desse algo eu lembro a frase: seu filho esfaqueou uma colega de turma. A senhora precisa vir correndo para a escola. Não sobrou sangue no meu corpo. Cancelei todas as consultas e fui correndo à escola. Quando vi meu filho naquele estado, apaguei e comecei a apagar muitas vezes depois. A geração do quarto, ela é muito potente, criativa. Ela não é fracassada. Mas existe uma linha muito tênue entre a potência e a barbárie. Todos os grandes ataques nas escolas, de Columbine até Suzano, que eu investiguei, todas as pessoas que entraram nas escolas para matar têm o perfil da geração do quarto. A geração do quarto, ela sofre, mas ela faz sofrer. Ela pode se matar, mas ela pode planejar a morte de muitos. Eu quero alertar, eu tenho alertado, que a geração do quarto, ela não sofre no silêncio escondido embaixo da cama. Ela pode planejar o ataque em escolas por meio da Deep Web. A geração do quarto, ela pode ser como um coringa, um joker, em que vive a loucura violenta, a barbárie mais expressiva, mais intensa. É preciso pensar por que esse menino matou essa menina agora na Bahia. É preciso pensar por que depois que mata, se suicida. Por que filma a morte? É preciso olhar atentamente que a geração do quarto não usa excessivamente as redes sociais digitais à toa. É a violência que gera a geração do quarto. E é com a violência, com a gramática da violência, que a geração do quarto tem expressado a sua dor, ou contra si, ou contra o outro. O adoecimento de nossas crianças e de nossos adolescentes se dá sob nossas vistas, mas por motivos diferentes. Não percebemos o potencial de violência que podem surgir de nossos filhos e tendemos a negligenciar aquilo que ignoramos ou aquilo que não sabemos como resolver. A geração do quarto emerge numa época em que as relações humanas dentro das casas estão experimentando muitas alterações e apresentando muitos desafios. As questões que levaram Dylan e Eric a cometerem os assassinatos são complexas, multifacetadas, repletas de fios numa teia transdisciplinar. Não há só uma razão, nem nos parece saudável, nesse emaranhado adoecido, procurar culpados. Porém, é necessário que pais e mães notem como seus filhos se relacionam com eles, com os amigos, com os professores, com os animais e com as plantas. Ou seja, olhem qual é o olhar ecológico dos seus filhos, das suas filhas. Dylan e Eric entraram em Columbine e Susan Klebold, a mãe, diz assim: eu não sabia que meu filho era capaz de fazer isso. Se alguém me perguntasse, eu não saberia dizer. É preciso estar muito atento para os movimentos de nossos filhos e de nossas filhas. A geração do quarto, ela nos chama a atenção sobre isso, tentando fazer um novo percurso, trajetória nova para os processos de educação dentro de casa, nas escolas. É dolorido, mas é também esperançoso, esperançoso. O que é que eu posso sugerir?
No último capítulo do meu livro, eu sugiro 5 pilares. Eu não vou enfrentá-los aqui por conta do tempo, mas eu sugiro que vocês leiam o último capítulo do livro, em que eu trago uma sugestão. Essa sugestão é oriunda também de pesquisa, uma pesquisa de um programa de educação socioemocional que eu criei, chamado Trajetos. O trajeto está fundamentado nesses 5 pilares: o cuidado, o autoconhecimento, a convivência, o dialógico, a amorosidade. Pilares para uma educação saudável. Eu tenho mesmo pensado e acho que esses pilares devem ser difundidos, está no último capítulo do livro, eles devem ser difundidos urgentemente. O cuidado / autocuidado, o autoconhecimento, a convivência, o diálogo, a amorosidade. É o que eu posso sugerir, e durante as perguntas eu posso, caso vocês as tenham, tentar aprofundar uma dessas questões, tá certo? Mas é uma sugestão diante desse quadro que eu trago da geração, eu também trago para vocês uma possibilidade, uma estratégia de saída, fundamentada nesses 5 pilares: o cuidado, o autoconhecimento, a convivência, o diálogo, a amorosidade, que são pilares para uma educação que eu chamo saudável. No processo de educação saudável, tanto em termos de prevenção, quanto em termos de promoção, ou mesmo de acompanhamento terapêutico, psicoterapêutico e psiquiátrico, é muito importante que a criança e o adolescente tenham rede de apoio. Amizades que ajudem no processo do cuidado, de autoconhecimento, de convivência, de dialogicidade, de amorosidade. Entretenimento que ajudem a ter momentos de lazer, experiência com arte, com a experiência estética, atividades voluntárias, projetos de vida, reconhecimentos de suas potencialidades. Eu digo isso na página 105 do meu livro. E com esse trecho, eu encerro a minha fala e aguardo as possíveis interações. Muito obrigado. Hugo, obrigada. É um soco no estômago. Se eu ouvir assim, e falando em material, você vai falando, você foi apresentando. Eu acho que não tem outra palavra que descreve o resultado da sua pesquisa que não assustador, né? Quando você mostra que 75% dos adolescentes que você ouviu, eles estão adoecidos mentalmente, e os outros 25% estão gravemente adoecidos, é que é uma geração, é uma amostragem inteira, né, que não está bem, e que precisa de ajuda. E aí eu vou começar, primeiro as pessoas podem escrever, começando a escrever aqui, te dando parabéns pelo trabalho. Fique à vontade para digitar as perguntas, eu estou acompanhando aqui para fazer. E eu vou começar com muito, que é quando você diz que a geração do quarto não é um adolescente isolado no seu quarto, é uma família vivendo em quartos. São os pais que já se isolaram antes desses filhos. Queria que você falasse um pouco, e talvez aí ligando com o fim. O que aconteceu com essa geração anterior, que os filhos estão no quarto agora? Como é que elas se isolaram? Por que elas se isolaram? E o que elas podem fazer? Essa geração anterior, isolada nas suas emoções, ela é resultado de um profundo processo de vergonha, de negligência com as emoções. É uma geração que foi quase que proibida de sentir, quase que proibida de dizer que é fraca, quase que proibida de sentir medo. É uma geração que não foi fácil para ela também. Ela viveu uma experiência de muita negação das emoções, de muita negligência com as emoções. Ela não aprendeu nem que tinha emoções.
Ela foi uma geração que achou que o trato com as emoções pertencia exclusivamente às mulheres, e as mulheres podiam ser sentimentais, as mulheres podiam chorar, as mulheres podiam dizer, as mulheres já foram tidas como histéricas, as mulheres já foram tidas como desequilibradas. Esses adjetivos, essas qualificações que foram dadas às mulheres, fizeram com que muitas mulheres não quisessem expressar e não pudessem falar dos seus sofrimentos e das suas angústias. E muitos homens que viveram a experiência de não poder chorar, de não poder ter medo, de não poder mostrar qualquer tipo de sentimento ou emoção, se do contrário ele viveria uma experiência de não ser macho, de não ser o dono da casa, o líder da casa, o chefe da casa. Então, a sociedade providenciou um mundo de pessoas que, para sobreviverem, elas precisaram omitir as suas emoções e, muitas vezes, elas só foram expressar essas emoções quando estiveram já diagnosticadas sob o registro da prescrição psiquiátrica e sob o registro da necessidade de tomar remédio. Você vai ver que é uma geração que tomou muito Rivotril, muito diazepam, muito Lexotan, muito beta-bloqueador, muito ansiolítico. É uma geração que procurou, de alguma maneira, tentar... expressou também muita violência, foi muito violentada. Então, ela também está dentro do quarto. Ela também está machucada. Ela também está fragmentada e muitas vezes ela não aprendeu a pedir ajuda. Ela não, quando ela acha que pedir ajuda é para fraco, é para gente fraca. Então, assim, é uma geração que, ao contrário de ser capaz, mais resiliente, me parece que é uma geração mais dissimulada. E ela foi providenciada e construída assim. E eu acho, sabe, Ivana, que é uma geração que tem uma oportunidade enorme de não fazer isso com os filhos, porque os próprios filhos estão dizendo que não querem isso. Não querem isso. Eles querem jogo aberto, cartas sobre as mesas. Dor é dor, medo é medo, ansiedade é ansiedade, vergonha é vergonha, alegria é alegria. Então, eles querem aprender a dizer os sentimentos, as emoções. Então, eles podem mesmo nos ensinar a amar. Por isso que é o subtítulo do meu livro. Eu acho que isso vai na direção de uma pergunta que a gente tem aqui de um pai, que ele estava falando assim, que você elencou como é que foram os problemas, como é que essa geração, né, está no quarto, mas como é que isso tudo começou? Você diria que a geração do quarto, o adolescente isolado no quarto, é uma resposta direta a esse isolamento dos pais que não conseguem falar sobre emoções, que não sabem como fazer isso, e que não conseguem falar dos próprios sentimentos para os filhos, seria isso? Sim, sim, isso somado ao atravessamento muito forte pelo uso excessivo das redes sociais digitais. As redes sociais digitais têm papel muito significativo para a geração do quarto. Mas o problema não é demonizar as redes, o problema não é demonizar as telas. O problema é que as telas vieram num processo de complemento para os pais e para as mães. Quer dizer, os pais e as mães que, num movimento já muito antigo, terceirizavam a educação de meninos e meninas, as telas passaram também a ajudar na terceirização. Então, há uma corresponsabilidade aí dos pais e das mães. Eu não quero culpabilizá-los nem culpabilizá-las, por isso que eu digo que eles são vítimas também desse processo crescente e adoecedor da sociedade, mas eu quero alertá-los e alertá-las que há saídas. Não é? Há saídas. E a etiologia da geração do quarto, eu tento encontrá-la no final do século XX para o início do século XXI. Mas um pouco mais atrás, você vai encontrar registros, digamos assim, que dão indícios e anúncios de que essa geração está sendo construída ali por volta do final da década de 70 e da década de 80 em diante, ela vem com força total, mas ela se materializa mesmo, no meu entendimento, no final da década de 90. Ela vai sendo gestada até que ela é parida, né? E quando ela é parida,
ela se manifesta. E nós estamos em pleno processo de desenvolvimento da geração do quarto. Ela está se desenvolvendo. Ela tem mostrado muitas faces e nuances. É preciso que os pais estejam atentos demais, porque atentos para eles próprios, porque, como eu disse no início, há uma entelequia. Eles também estão construindo a geração e eles fazem parte dessa construção. Não é? Então, é preciso estar atento. A gente tem que estar atento para poder saber em que chão nós estamos pisando. E aí as telas não são as responsáveis por isso, elas só contribuíram para um processo que já estava acontecendo. Sim, sim, sim. Não é para demonizar a internet. Não é para demonizá-las. O que tem que se fazer é perguntar como é que elas podem nos ajudar, né? Porque elas não podem, elas são irreversíveis. Irreversíveis. Não tentem demonizar as internets. Esse raciocínio de demonização das internets é um equívoco do ponto de vista do processo. Elas precisam ser trazidas para ajudar, elas podem ajudar muito. Pode-se falar em uma internet legal, uma internet, como outro dia eu participei de um podcast cujo título é Internet Querida. Você pode ter a internet como uma grande aliada para ajudar no processo de proteção das crianças e dos adolescentes. E nesse sentido, essa estratégia que parece bem comum, assim, seu filho está desse jeito, porque você deixa ele demais na internet, porque ele usa demais tecnologia. Também, a solução também não é cortar só a internet. Isso sozinho não resolve o problema, né? Absolutamente, porque é como se você estivesse retirando do seu filho um direito que é da natureza dele, do processo, do seu período de desenvolvimento. É completamente equivocado. É como se você quisesse negar o fato de que ele cresce numa era digital. Então, não tem que negar. A gente já negou muitas coisas, negou as emoções. Agora é hora de saber como é que fala das emoções e as internets podem nos ajudar muito. Agora, o que eu não posso fazer é entregar meus filhos, desde os 2 anos de idade, as telas e olhar para o mundo como se eu não tivesse filho. Ter filho, eu sempre costumo dizer isso, ter filho é um exercício constante e contínuo. Você não para. O filho, uma vez vindo, ele é seu filho para sempre. E aí você tem que ter compromisso com ele e com ela para sempre. É inevitável isso. É inevitável. Você pode ter uma parceria de vida nos filhos e nas filhas. Os filhos e as filhas podem ser parceiros de vida. Mas também podem ser grandes questões de dificuldade para você. Depende muito de você. Você é muito responsável pelo que você vai construindo. Cuide do seu filho com cuidado e atenção, que as internets não vão fazer mal. Tem uma mãe que pergunta aqui por que essa geração, as crianças e adolescentes dessa geração têm tanta dificuldade para lidar com as frustrações. Como é que você vê essa questão? Eu acho que a dificuldade para lidar com a frustração tem a ver com um intenso movimento contrário à frustração. Qual é o intenso movimento contrário à frustração? Há uma tentativa muito grande de se gerar expectativa, de dizer que você vai conseguir, que você vai alcançar, que você vai poder fazer, e não assumir as possibilidades excelentes que tem no fracasso, no insucesso. É muito bom o fracasso, é muito bom o insucesso. A gente precisa assumir isso, mas a nossa sociedade tende a dizer que o fracasso e o insucesso são terríveis, são demoníacos, não devem participar do nosso processo de desenvolvimento. Então, há uma tendência dos meninos das meninas não quererem frustração porque eles não querem fracassar. E eles não querem fracassar porque a sensação de fracasso é quase como se tivesse tirado do seu organismo ocitocina e dopamina. Ou seja, você já não vai ter mais alegria, nem vai ter prazer. Você vai ter o cortisol lá em cima, ou seja, o estresse vai estar altíssimo. Então, trabalha com teu filho, com a tua filha, que o fracasso, o insucesso, tudo isso, o erro, são elementos essenciais no desenvolvimento de uma pessoa saudável. É muito bom poder falar as piores coisas que você tem. Vamos exercitar isso.
o pior que você tem. Não fique só buscando o melhor. Você tem muitas coisas que são difíceis, que são... Você não vai conseguir ser aquilo que dizem que é para você ser, seja o que você pode. Então, eles têm muito medo de serem condenados, têm muito medo de serem apedrejados. As redes sociais digitais também trouxeram uma espécie de competição muito intensa, e eles vivem essa experiência da competição muito intensa. A gente não pode esquecer que a geração do quarto, ela experimenta a sensação do Big Brother. O Big Brother são câmeras voltadas para você 24 horas por dia. Você não pode errar. Qualquer erro pode levar ao cancelamento, a rejeição. E a rejeição, se ela não for bem internalizada, ela pode ser um elemento de muito medo e de muita dor. Então, por isso, tem medo do fracasso. Não tem nada a ver com outra teoria que eu já ouvi alguns psicólogos, no meu entendimento, desavisados, dizerem que essa geração ela foi muito paparicada pelos pais, que ela foi muito, que os pais trouxeram muito para ela aquilo que eles não tiveram, e por isso que gerou nessa geração um sentimento de querer tudo. Não tem nada a ver. Isso não se aplica no contexto, digamos assim, num contexto mais histórico e social. Isso não se aplica. Isso é uma tese, no meu ver, é uma falsa tese. Não tem nada a ver. Isso é culpabilizar os pais, tentar colocar a responsabilidade de uma situação que não depende só dos pais, porque também não são só os pais que educam os filhos são educados pelos seus pares. Estudos mostram que os pares educam muito mais os adolescentes do que os pais, diga-se de passagem. A escola tem uma influência muito grande, então a responsabilidade não é só sobre os pais. E se nós falarmos de pais e mães que têm paternagens e maternagens, ainda mais. Eu não estou falando de pai e mãe irresponsável. Pai e mãe irresponsáveis, esses eu não estou tratando. Eu estou tratando daqueles que têm paternagem e maternagem, ou seja, aqueles que estão no âmbito da parentalidade consciente. Você falou muito aí sobre isso de falar de erro, de fracasso, dos aprendizados disso, mas para isso, Hugo, assim, os pais precisam conseguir falar sobre isso, né? Precisam ter esse conhecimento de si mesmos para falar dos erros e dos próprios fracassos. Eles não estão conseguindo nem sentir isso, como é que eles vão falar com os filhos sobre essas experiências? Eu acho que os pais precisam urgentemente estar em processo contínuo de reflexão sobre a parentalidade. Não se trata... ninguém nasce pronto para ser pai e mãe. Essa é uma questão importante. É muito bom te ouvir falando assim, porque isso é a base do nosso trabalho. Na Canguru a gente fala isso o tempo todo. Não é 100% intuitivo. A gente precisa estudar sobre isso, a gente precisa ler, conhecer, buscar informação para que a gente possa entender como é que a gente impacta os nossos filhos, né? E aí eu queria puxar para uma coisa que você falou pouco, e que a gente, já dizendo que podia falar mais nas perguntas, que é sobre, e daqui para frente, e agora, que seu livro impacta a gente e traz tudo isso para a gente, como é que a gente conserta? Como é que a gente sai desse buraco de pais doentes com filhos doentes? E aí você mesmo apresenta ali, né, os 5 pilares que você trabalha, e eu queria explorar um aqui, o segundo, você fala do cuidado, e nessa história do autoconhecimento. Eu sempre digo, eu estudo e estou trazendo esse trabalho de parentalidade há mais de 6 anos, e quando as pessoas perguntam se eu virei uma mãe melhor, eu realmente não sei se eu virei uma mãe melhor, mas eu sempre respondo que eu virei uma pessoa muito melhor, porque a educação parental me deu uma oportunidade de fazer essa viagem de autoconhecimento muito grande. E eu queria que você falasse um pouco do que você propõe, assim, qual que é o impacto, o peso do autoconhecimento para essa nossa função de pais de adolescentes dessa geração do quarto? Olha, o conceito que eu tenho de autoconhecimento, ele é um pouco diferente do que na maioria das vezes ele é apresentado, porque eu atrelo o autoconhecimento à ancestralidade. Eu entendo que para eu poder conseguir gostar de mim, eu preciso respeitar a minha história e a minha biografia. E eu só respeito a minha história e a minha biografia se eu conheço quem eu sou, de onde eu vim, quem me construiu, como é que eu fui montado, como é que eu sou desenvolvido, como é que me falam as coisas. Então, o autoconhecimento, para mim, aí é conhecer meu avô,
conhecer minha avó, conhecer meu tio, conhecer minha tia, conhecer os meus bisavós, conhecer a minha história étnica, conhecer a minha história ideológica, conhecer o que é que meu pai e a minha mãe pensam sobre política, conhecer o que é que meu tio e a minha tia pensam sobre homossexualidade, sobre heterossexualidade, sobre sexualidade de modo geral. Conhecer, autoconhecimento aí é conhecer a si próprio, e conhecer a si próprio tem muito a ver com o que o Viktor Frankl, o autor da logoterapia, chama de sentido de vida. Eu só consigo construir sentido de vida se eu me orgulhar da minha história. E aí eu acho que quando é que eu me orgulho da minha história? Quando eu sei. E é um exercício importante para ter resiliência. A resiliência é um processo de construção da biografia bem assentada. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei quais são as minhas histórias, as minhas origens. Não tem negação dentro de minha casa, nem tem falseamento do que eu sou. Não tem mentira, não tem dissimulação, não tem representação. Então, autoconhecimento, para mim, é uma pilastra fundamental. Precisamos ensinar qual é a história das nossas crianças. Quem são as pessoas que vieram? Quem são as pessoas que rodeiam as nossas crianças, os nossos adolescentes? De onde veio a minha história, a minha família? Quem é a minha família? Quem são meus irmãos? Quem são meus pais, meus avós, meus bisavós? Quem são meus ancestrais? De que cultura eu vim? Para que cultura eu estou? É fundamental isso. Isso é fundamental. Isso foi muito esquecido. As pessoas não trabalharam dentro de casa as histórias das próprias famílias, suas próprias histórias. Montem uma árvore contando desde o início. Se você não souber, descubra, investigue junto com seus filhos. Traga para dentro de casa a história e tenha orgulho da trajetória de vocês. Esse é um grande movimento no sentido de educar para a segurança. Todas as pesquisas que eu faço apontam que quando você tem lucidez identitária, você tem uma capacidade muito maior de se proteger e de proteger o outro. E essa é uma conversa que, de fato, em muitas famílias não existe, né, Hugo? Assim, essa conversa sobre esse histórico todo, essa biografia familiar. Muita gente conta a sua história para o seu filho. Ele precisa saber quem é você, de onde você veio, para entender onde ele está, né? E gostar, não é? Gostar, dizer, olha, essa é a minha história, essa é a história da minha mãe, essa é a história do meu pai, essa é a minha história. Quando você gosta da sua história, sabe, gente? É muito difícil alguém te fazer de submisso, de vítima. É muito difícil que tu não queiras viver a tua experiência de vida. Então, gosta da tua história. Você falou sobre uma estratégia de saída baseada nesses 5 pilares. Eu sei que não vai dar para explicar toda a metodologia, mas eu queria que você falasse um pouco assim do que você tem proposto como uma mudança, porque eu acho que todo esse objetivo, todo o seu trabalho de publicizar a sua pesquisa através de um livro, de tá dedicando tantas horas para difundir o livro, é para promover mudança, é para que a gente saia, para que daqui a um tempo você possa fazer essa pesquisa e descobrir resultados diferentes, que a gente melhorou. Como é que é essa estratégia? O que você tem proposto? A última palavra dos meus 5 pilares é amorosidade. Essa palavra ela resume 4 grandes emoções: compaixão, empatia, perdão e gratidão. Eu acho que a minha grande esperança é que a gente ensine e consiga aprender a ser grato. Acho que a gratidão é um grande pilar. Pode parecer uma utopia, mas todas as pessoas gratas, verdadeiramente gratas, elas não vão para o ringue com a vida. Elas não vão digladiar com a vida. Elas vão entrar numa trajetória de fluidez com a vida. E eu acho que a grande sacada da gente para ter uma experiência de bem viver nessa terra é entrar em fluidez, ou seja, não entrar em rota de colisão com a vida. A vida, para mim, nos convida constantemente à alegria do bem viver. E eu acho que é isso que eu espero, que a geração do quarto aprenda a ter compaixão, a ter empatia,
a viver experiências de perdão e a ter um sentimento constante nela de gratidão. A gratidão nos salva de muitas enrascadas. Muitas enrascadas. Eu não vou brigar com a vida, eu vou dar as mãos à vida e continuar minha trajetória. É isso que eu espero. Hugo, você também fala aí nos pilares de diálogo, que eu acho que até vai aqui um pouquinho de uma pergunta, um comentário aqui de um pai, que é sobre os pais ausentes e que aí a vida acaba ensinando outras coisas. Como é que a gente faz para retomar o diálogo com os nossos filhos que estão no quarto? Que a gente... Ui, desculpa, pode falar. Eu estou vendo aqui que está 5 minutinhos para acabar e estou... Não, e que não conseguiu evitar e que estão lá sentados. Como é que a gente faz para retomar isso? O diálogo eu divido em duas grandes partes. Primeiro, você tem que aprender a se comunicar sem violência. Acho que a gente aprendeu a viver o tempo todo se comunicando com violência. A nossa palavra é muito violenta, a nossa linguagem é muito violenta. Eu poderia fazer uma palestra só para explicar esse pilar, o diálogo. Mas, primeiro, trabalhar uma comunicação sem violência. Isso é fundamental. E depois, uma escuta sem julgamento, sem avaliação, sem condenação, sem sentenciação e, sobretudo, sem comparação. Escutar. Talvez seja essa a primeira resposta para o diálogo, é ouvir. Então, no diálogo, você tem que trabalhar a fala não violenta e a escuta da alteridade. Eu tenho que ouvir o outro como o outro pode ser. Muitos meninos e muitas meninas me diziam, eu não falo porque eles não me escutam. E eles me diziam, mas eu escuto. Mas eles não escutavam os meninos e as meninas, escutavam as projeções que eles faziam dos meninos e as meninas. Os meninos reais, as meninas reais, eles não escutavam, porque eles não queriam aqueles meninos. Queriam outros, só que não vieram outros, ficaram aqueles. E o que é que eu faço com os que ficaram? Porque o que eu queria não veio. O meu desejo de filho não se realizou. Mas e o menino que ficou? O que é que eu faço com ele? Então, muita gente rejeita os filhos. E estou propondo que pare com isso. Escuta teu filho como ele é. E o que ele é nem sempre é o que te agrada mais. Esse a gente poderia ficar aqui falando muito mais, né? A gente tem que encerrar em função do tempo, mas queria, assim, primeiro, tem vários elogios aqui das pessoas escrevendo da importância desse seu trabalho, te dando parabéns aí pela pesquisa, pelas colocações. E aí queria encerrar dizendo, como alguém me escreveu aqui, já perdi até o nome da pessoa que escreveu, perguntando, espero que o Hugo esteja no Congresso Internacional de Educação Parental. Então, eu queria dizer publicamente que eu já estou aqui armando com ele, já fiz esse convite. Acho super necessário e a gente está tentando casar agendas aí, vou ficar perturbando ele para a gente conseguir fazer isso, porque eu acho muito, muito importante mesmo que a gente difunda isso, que botem as pessoas para pensar. Como é que a gente muda? Se está todo mundo doente, se as famílias estão tão doentes, a gente precisa curar as famílias, né? Tem um trabalhão aí para a gente fazer. Querido, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Queria lembrar que esse webinar fica gravado aí para vocês assistirem novamente, prestarem atenção nos recados, nas falas que o Hugo destacou, que vocês falem com os pais dos colegas de vocês, que isso está gravado e pode ser assistido, porque acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão coletiva. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Quem quiser me seguir nas redes digitais é @hmonteiro-ferreira. Divulguem o meu livro, comprem o meu livro, publicizem o meu livro e vamos em frente. Vamos em frente. Um beijo grande, Ivana, muito obrigado. E a gente vai conversando sobre o Congresso, tá bom? Então, um abraço grande e parabéns pelo trabalho também. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Um bom fim de dia aí para todo mundo. Tchau.